Bem-vindo de volta a este canal, onde a palavra de Deus é regra única de fé e prática. Estamos lendo o Evangelho de Marcos neste momento e hoje nós vamos ler os capítulos 9 e 10 desta palavra imutável, inerrante, infalível, indestrutível e eterna. É a palavra de Deus. Então, se você puder, abra a sua Bíblia e leia comigo esses dois capítulos do Evangelho de Marcos. Se não puder abrir a Bíblia ou abrir um aplicativo de Bíblia em seu dispositivo móvel, apenas ouça a leitura que farei das Escrituras Sagradas e ouça com toda atenção. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajudas. Olha o que ele fala com Jesus: se tu podes alguma coisa.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, se podes? Tudo é possível ao que crê. Presta atenção nisso. Tudo é possível ao que crê em Jesus, no nome de Jesus. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, presta atenção na resposta de Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Às vezes é preciso você ir um pouco além da oração. É preciso jejuar. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Filho do homem escrito com letra maiúscula, uma referência clara a Jesus. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, com letra minúscula, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, o maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Coisa de ser humano, né? Quem é o maior, quem é o melhor? E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os tropeços. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Os discípulos, o sal da terra, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.
Marcos capítulo 10 e o último de hoje. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés proibiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Perdão, Moisés permitiu, responderam eles, lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam
e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que maravilhoso terminar a leitura de hoje com esse milagre de Jesus. Tudo que Jesus faz é perfeito e Jesus sempre faz obra completa. Era assim no passado, continua assim ainda hoje, porque Ele é o mesmo. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ser alguém que ama ler a palavra de Deus, que ama ouvir mensagens com base na palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, seja nosso parceiro na propagação da palavra de Deus. E vamos juntos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte e carinhoso abraço.